Companheiros e companheiras, bom dia, boa tarde, boa noite. Como o prometido no vídeo anterior, eu vou dar continuidade à questão da extrema-direita global com um recorte sobre a extrema-direita no Brasil, as suas relações com a extrema-direita global e os impactos dessa extrema-direita em relação aos últimos episódios, qual seja a questão da soberania nacional. Bom, para começar, eu vou fazer uma breve introdução do que vem a ser soberania. Soberania, ela tem dois aspectos. Tanto ela pode ser a soberania estatal, como pode ser a soberania popular. A nossa Constituição, já no seu primeiro artigo, ela fala de soberania. O Estado brasileiro é um Estado soberano. O que significa dizer isso? Porque no passado, o Brasil já teve um momento em que ele não foi soberano. Ele foi colônia. E a partir da independência do Brasil, ele se tornou um Estado soberano. Ou seja, ele consegue ter um poder de tal forma que ele não se sujeita a nenhum outro Estado. Certo? Então, a partir da independência do Brasil, ele se desvinculou, ele deixou de ser, vamos dizer assim, uma colônia de Portugal. Outros países, como por exemplo, já no século XX, apenas para exemplificar, as colônias em África, as colônias portuguesas, sofreram um processo de luta de emancipação. Foram as revoluções que tornaram independente Angola, Moçambique, enfim, apenas para citar dois, e foram guerras sangrentas, né? E isso tudo se deu através de uma organização popular, né? O povo conclamando, né, a forças rebeldes ao colonialismo português, que não foi o único, né, para se tornar independente. A África teve colônias francesas, colônias holandesas, colônia belga, colônia de todas as sortes. Mas eu não vou me aprofundar nisso porque não é essa a questão. É apenas para fazer uma posição preambular, né? E, por falar em preambular, o próprio preâmbulo da Constituição brasileira, ele fala em soberania, né? Quem quiser consultar os primeiros artigos da nossa Constituição vai verificar que a soberania está ali presente como forma de organização do Estado. Portanto, ela é da mais absoluta importância. E esta soberania ela tem reflexos nas suas relações internacionais. Por quê? Porque o Brasil tem que também, nas suas relações internacionais, respeitar o quê? Ele tem que respeitar a autodeterminação dos povos, ou seja, ele não pode se intrometer, ele não pode se interferir de maneira nenhuma, né, na soberania de outros estados, né? Porque senão ele vai fazer o papel de um império, coisa que eu vou falar logo aqui na sequência, né? Então, os clássicos da soberania está lá em Jean Bodin, Hobbes, Locke, Rousseau, todos aqueles que representaram, né, os pensadores do chamado liberalismo, né? O liberalismo que, enfim, foi de fundamental importância na transição, né, do poder absoluto dos monarcas, das suas relações com a igreja, né, e de uma maneira em que o Estado fosse organizado, né, para além da sua soberania, organizado nos poderes conforme descritos por Montesquieu
em l'esprit de loi, ou seja, o espírito das leis, separando executivo, legislativo e judiciário. Portanto, o poder judiciário, ele é um dos aspectos da soberania. Ou seja, o judiciário de nenhum país pode se submeter, né, a outro país. Por que nós estamos falando isso? Porque nós, no vídeo passado, falávamos sobre a questão do golpe de 8 de janeiro, que se consumou em uma tentativa em 8 de janeiro, mas ele teve uma série de atos, né, que acabaram sendo configurados como atos preparatórios daquela tentativa de golpe, que se fosse bem sucedida, né, no sentido de se estabelecer, né, uma ditadura no Brasil, nós, hoje, eu não estaria fazendo esse vídeo, né, as redes de televisão estariam todas censuradas, enfim, tudo aquilo que a gente conhece dentro de um regime ditatorial. Por que eu estou falando de soberania? Porque no 8 de janeiro aconteceu uma tentativa de golpe ao Estado Democrático de Direito, ou seja, o não respeito ao resultado das eleições. Hoje, o que nós estamos assistindo? Hoje nós estamos assistindo esses derrotados para obter um resultado que não fosse a condenação daqueles que fizeram a tentativa de golpe, não responderem pelos seus crimes. A exemplo, por exemplo, de Bolsonaro e Etcaterva. Etcaterva é seu bando, né? Etcaterva, oficiais, generais, os chamados quides pretos, com toda aquela articulação para poder matar o presidente, o vice-presidente e o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator deste processo. E na medida em que vai se aproximando, e as evidências e as provas vão deixando claras, né, que essas pessoas estarão próximas de uma condenação que não será pequena, será uma condenação bastante abrangente, naquilo que se chama dosimetria das penas, ou seja, o cálculo das penas que resultante dos crimes que eles cometeram, né? Então, em função disso, se faz um outro atentado, um atentado à soberania brasileira, ou seja, vai pedir socorro ao presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, para que, naquela relação do tarifaço, que é a guerra econômica, é a opressão econômica do Império norte-americano, em taxar os produtos brasileiros de 50%. Então, o que fazem os golpistas? Eles vão procurar apoio nos Estados Unidos, de modo a que o presidente Trump imponha que o Supremo Tribunal Federal absolva, como uma forma de troca. Ou seja, praticaram atos de alta traição, altíssima traição. Por quê? Ou liberta, ou não condena os criminosos, né, do 8 de janeiro, ou então vai se impor o tarifaço. É um jogo. Fizeram um jogo. Venderam o país para um outro país, para o império. E essa é a gravidade. Por isso, com certeza, já estão respondendo a um processo dessa natureza. Em outros países, esses crimes de alta traição, ou essas pessoas respondem a uma pena capital, a pena de morte, ou então prisão perpétua, porque são crimes que são, vamos dizer assim, atentar contra a nação brasileira. Ora, aquele discurso patriótico de extrema-direita, ele deu lugar, como nunca deixou de ser, né, a entrega do país a interesses econômicos de outro país. Isso é de uma gravidade enorme. Né? E o Supremo Tribunal Federal, em ataque, né,
inclusive ataque, a restrições, a uma série de coisas, a ministros, teve que se impor. Por quê? Porque não há a menor condição de haver anistia. Não há anistia nesse caso. Não pode haver anistia para crimes tão graves, porque senão nós vamos repetir 1979, com aquela anistia da qual deixou livre assassinos, torturadores, pessoas que fizeram pessoas desaparecer, ou seja, toda aquela coisa terrível, traumática, né, de mais de 20 anos de ditadura, se repetir? Não. A nação brasileira ela não aceita mais isso. O tempo passou, amadureceu, a democracia está presente, então a luta é esta. Não só fazê-los serem condenados pelos atos de 8 de janeiro, mas também serem condenados por este crime de alta traição. A Constituição brasileira, ela não permite a pena de morte. Certo? Ela não permite a pena de morte em termos, modos in rebus. Por quê? Porque, no caso de guerra, a traição do militar gera a pena de morte. Ora, não há previsão na Constituição brasileira desse tipo de pena quando ela é praticada por civis. Evidentemente que não. Né? Então, mas eles vão responder, né, por esses crimes que envolvem, né, a entrega de interesses, inclusive a respeito da própria segurança alimentar das pessoas, o desemprego, ou seja, fazer acordo com um outro país para que o nosso seja vilipendiado, para que o nosso poder judiciário se ajoelhe e se sujeite às decisões e às vontades de outro país. Então, como eu disse a vocês aqui, a própria Constituição diz o quê? Nas suas relações internacionais, nós respeitamos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, e é assim. Esses de extrema-direita, ao contrário do que dizem, né, eles sim rasgam a nossa Constituição. Não é o Supremo que está rasgando a Constituição. São esses traidores da pátria que estão rasgando a Constituição. E ainda bem que o povo brasileiro está entendendo o nível e a gravidade das coisas. Eles não governam, eles nunca governaram para os interesses da nação. Sempre governaram para os interesses da extrema-direita, desse grupo familiar que se articula com a extrema-direita de outros países, entendeu? Numa estratégia, né, de dominação, não só para atender aos seus interesses pessoais, mas para colocar o país sujeito, submisso a outros países. Isso é de extremíssima gravidade. Extremíssima gravidade. Então, eu dediquei esse vídeo de hoje a isto. Vou apenas dar uma indicação, como cinéfilo, que sempre fui, né, de um filme de um diretor grego chamado Costa Gavras. Né? A sua obra cinematográfica, ela trata muito dos regimes autoritários. E tem um muito importante que se chama Sessão Especial de Justiça. Não deixem de assistir. Sessão Especial de Justiça. Vocês procurando lá no YouTube, procurando em algum aplicativo, vocês vão encontrar Sessão Especial de Justiça. Este filme retrata exatamente aquilo que eu acabei de falar com vocês. Foi o chamado República de Vichy. Foi a França colaboracionista, né? Quando os colaboracionistas franceses se renderam, venderam a França ao nazismo. E aí vocês vão ver exatamente tudo aquilo que acontece quando um país se submete a um totalitarismo tipo Alemanha nazista. Tem outros filmes, tem Missing, dele, tem uma cinematografia muito boa, Costa Gavras. E o Bernardo Bertolucci, em 1900,
também é um filme muito importante para poder entender o que foi o fascismo na Itália. Né? Recomendo a vocês também entenderem alguma coisa que eu vou falar no próximo vídeo, que se chama Homo Sacer. O que é Homo Sacer? Né? É aquilo que os romanos diziam, era aquela pessoa sem nenhum status civitatis, nenhum status de cidadão, era o completamente abandonado, era aquele que a pessoa poderia fazer com ele o que quisesse, matar, torturar, fazer qualquer coisa, é uma pessoa fora, né, de qualquer mecanismo de proteção à sua integridade física e psicológica. E é isso que a extrema-direita faz com os seus adversários. É isso que a extrema-direita faz com o seu discurso de ódio racista, homofóbico, sexista, enfim. Temos que ter cuidado. E temos que nos mobilizar enquanto nação para que isso não aconteça, que essas pessoas sejam condenadas sem anistia e respondam também pelo crime de atentado à nossa soberania, que é a sequência do 8 de janeiro mal sucedida. Eles estão tentando, mais uma vez, atentar contra o Estado brasileiro. Muito obrigado.